Ligações intermoleculares. Como a gente falou na última aula, falou um pouquinho sobre geometria molecular, hoje a gente vai fazer aqui um estudo sobre essas interações de moléculas polares e apolares entre si, né? A gente analisou molécula por molécula para entender por que ela é polar e por que ela é apolar. E agora as interações entre as moléculas, nós vamos ver como essas polaridades vão influenciar no nosso composto. Então, nós temos vários tipos de interações, né? Ligação íon com íon, ela tem uma alta energia, só vai ter aí espécies iônicas, e ela é uma ligação muito forte. Ligações de polo, ou íon de polo, na verdade, são entre ligações iônicas, né? Átomos com íons presentes, e solventes polares, que é o que acontece com a água. Uma ligação muito forte, né? Entre um solvente polar, que é a água, com os íons do sal de cozinha. Ele separa esses íons porque tem uma afinidade ali pelo polo positivo e polo negativo da água. Quando tem uma molécula dipolo, essa interação é entre solventes polares. É a relação que a gente tem quando a gente mistura solventes com as mesmas características. Você tem os solventes polares, como o álcool e a água, eles vão se misturar completamente. Enquanto você tem moléculas que são completamente diferentes, como a água e o óleo, eles não se misturam porque não têm as mesmas características. Ligações de polo induzido, de polo induzido, de polo induzido, de polo induzido, são moléculas, são interações formadas por ligações que têm pelo menos um dipolo envolvido, né? Ligações de London ou dispersão de London são ligações um pouco mais fracas, que são relacionadas a todos os tipos de moléculas, né? Interações mais menos favoráveis, também conhecida como dipolo induzido e dipolo induzido. E as ligações de hidrogênio são ligações extremamente fortes, que são relacionadas à interação entre hidrogênios e átomos extremamente eletronegativos, como o nitrogênio, o oxigênio e flúor. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre essas ligações e dar alguns exemplos também. A ligação íon-dipolo, foi o que a gente falou do sal de cozinha e do solvente polar, né? A gente vê que o sal ele vai ter um cátion e um ânion, portanto, o meu cátion, que é o sódio, que ele tem carga positiva, ele vai ser atraído pelo polo negativo de um solvente. Por exemplo, se for a água tem uma parte aqui, que é o polo negativo do oxigênio, e os polos positivos são os hidrogênios. Então, toda a região do oxigênio vai estar envolvendo o meu sódio. O íon dipolo induzido é quando eu tenho uma molécula apolar, que ela geralmente não tem polo. Mas como eu tenho a presença de um íon, essa molécula é forçada a fazer um dipolo. Você vê que é muito diferente da molécula aqui. A gente tinha aqui desenhadinho bonito, né? Um átomo e outro átomo, dois polos bem definidos, separados. Nesse aqui é um polo, né, forçado, porque acaba sendo o mesmo campo. Ele está tentando só separar as cargas em um lado da molécula, né? Mas é uma coisa induzida, é uma coisa forçada. Já a combinação entre dois polos permanentes, a gente tem a combinação entre solventes aí das mesmas características polares. Então, eu vou ter sempre a combinação entre o polo positivo com o polo negativo da outra molécula, gerando uma interação muito forte. Eu posso também ter apresentado aí uma ligação de polo permanente e de polo induzido. É uma atração entre uma molécula polar e uma molécula apolar, e não é uma atração muito forte. Não vai acontecer em todos os casos aí. Mas alguns solventes têm uma afinidade forçada ali com outros solventes um pouco diferentes deles. Ligações de polo induzido e de polo induzido. Um bom exemplo para esse caso aí seria a ligação entre o gás carbônico, por exemplo. O gás carbônico a gente viu que são moléculas apolares, ela não tem polo,
certo? Só que quando a gente faz o gás carbônico virar um sólido, né, que é o gelo seco, a gente força essas moléculas a ficarem juntas, unidas. Então você acaba induzindo o polo. Se eu tenho duas moléculas que não têm polo e eu forço elas a ficarem juntas, elas têm que formar algum tipo de interação para favorecer que elas fiquem próximas umas às outras. Senão elas não vão querer ficar juntas. Então elas são forçadas a induzir esse polo. Mas no primeiro momento que essa força ela acaba acabando, né? Quando essa força de atração não é mais necessária, a gente vê a fumaça do gás carbônico sendo formada muito facilmente, né? Assim como o nitrogênio líquido, que na temperatura ambiente ele é um gás, né? O gás nitrogênio é formado por dois átomos idênticos, portanto também é apolar, mas a gente consegue transformar isso aqui num líquido. Mas a primeira mudança de temperatura, esse gás ele vai querer voltar para a forma gasosa. O nitrogênio vai querer ficar na forma gasosa porque eles não gostam de ficar juntos. Ele não gosta de ficar junto de outra molécula idêntica a ele, apolar, porque eles não têm afinidade. Então, eles são forçados a ficar líquidos, mas na primeira oportunidade vão voltar ao seu estado de gás por conta desse dipolo forçado. As ligações de hidrogênio, também conhecidas como pontes de hidrogênio, são um caso especial de atração entre dipolos permanentes. As ligações de hidrogênio são atrações intermoleculares, anormalmente intensas e ocorrem entre moléculas que apresentam ligações entre hidrogênios de átomos muito eletronegativos. E toda essa força da ligação altera completamente o comportamento das substâncias, inclusive do ponto de fusão, ponto de ebulição dessas substâncias. As ligações de hidrogênio são atrações muito fortes que contribuem de modo decisivo na ligação intermolecular, o que explica pontos de ebulição normalmente altos para moléculas de água, H2O, NH3, amônia, e HF. São os casos que a gente vê aqui. Então, se a gente for analisar o grupo aqui, o grupo do oxigênio tem o grupo 16, né? Oxigênio, enxofre, selênio e telúrio. O que tem o maior ponto de ebulição é justamente a água, por ter um átomo eletronegativo, que é o oxigênio, ligado ao hidrogênio. O flúor, na mesma situação. Todos do grupo dos halogênios têm um ponto de ebulição bem menor que ele, né? E vai aí aumentando ao longo da cadeia, exceto o flúor, que por ser mais eletronegativo tem um ponto de ebulição fora dessa curva, assim também como o nitrogênio, por ser muito eletronegativo, tem um ponto muito além dessa curva. Isso porque, já que as interações são muito fortes, eles gostam de ficar juntos, para você tentar separar a forma líquida da forma gasosa, você tem que gastar mais energia. A água, ela tem uma afinidade muito grande com outra molécula de água. Então, ela prefere ficar no seu estado líquido. Para você modificar ela para o estado gasoso, você vai gastar muito mais energia para separar uma molécula da outra. E por isso, eu tenho um alto ponto de ebulição. O que faz com que as moléculas fiquem nas unidades de estado sólido do que no estado líquido ou gasoso. Isso é responsabilidade das forças intermoleculares, como eu acabei de falar sobre a relação da água, ou interações intermoleculares ou ligações intermoleculares. Por exemplo, a ligação de Van der Waals, dipolo induzido e ligação de hidrogênio. Quanto mais fraca for esse tipo de ligação, mais favorecida vai ser sua forma gasosa. Então, na ligação de gases como gás carbônico, gás oxigênio, gás nitrogênio, gás hidrogênio, gás cloro, todos esses são moléculas apolares. Então, as interações entre elas são ligações muito fracas, que são as ligações de Van der Waals, ligações de polo induzido, que são forçadas, né? Então, elas preferem ficar na forma gasosa porque elas não gostam de ficar próximas às suas semelhantes. Já ligações polares, como as ligações entre a água, a amônia, ácido clorídrico, ácido fluorídrico, HF como exemplo melhor,
são ligações polares. Por serem ligações polares, essas moléculas essas moléculas gostam de ficar juntas entre si e, portanto, serão substâncias no seu estado líquido à temperatura ambiente. Então, realmente, o estado físico da substância tem uma relação com a afinidade entre essa substância. Isso também explica um fato muito interessante sobre a água no seu estado sólido. Para quem já teve essa experiência, quando a gente coloca uma garrafa de água muito cheia no freezer, o que acontece é que a água acaba aumentando o volume do recipiente, né? A garrafa ela aumenta o volume, muitas vezes a garrafa pode quebrar, se for uma garrafa de vidro. Por quê? Porque as interações de hidrogênio, as ligações de hidrogênio, que são essas interações que eu estou marcando aqui em azul, elas afastam uma molécula da outra para ter uma interação aí no ângulo favorável, no ângulo correto. Então, esse afastamento cria espaços entre um grupo de moléculas e outro. Ou seja, o volume da água no seu estado sólido é maior do que o volume no seu estado líquido. E uma coisa que a gente pode observar pela equação de densidade. A equação de densidade tem a massa sobre o volume. Se eu coloco uma garrafa cheia de água, a garrafa que tem aquela quantidade de água, depois se eu congelar a água, a sua massa não vai ser alterada. Vai ter a mesma quantidade de moléculas de água. O que alterou para fazer com que a garrafa aumentasse o volume da garrafa, que a garrafa estourasse? O volume aumentou por causa do espaço criado entre as moléculas de água. Isso faz com que a densidade também diminua, né? Se eu aumento o volume, a minha densidade é inversamente proporcional. Ela está no outro lado da igualdade, na parte superior. Então, aumentei o volume, diminui a densidade. Esse é o motivo, a explicação pelo qual os icebergs, o gelo, o próprio gelo que a gente coloca na água, ele é mais leve do que a água líquida, o que é uma coisa controversa, já que quando a gente fala sobre partículas, quando a gente fala de estado sólido, estado líquido, estado gasoso, geralmente o estado sólido ele é mais denso do que o estado líquido, do que o estado gasoso. A água funciona um pouquinho diferente. Considere 3 substâncias: a amônia, o metano, a amônia e a água. E 3 temperaturas de ebulição: 337 Kelvin, 303 Kelvin, 112 Kelvin e 240 Kelvin. Levando em consideração em conta a estrutura e a polaridade das moléculas dessa substância, pede-se correlacionar as temperaturas de ebulição com as substâncias. Então, nesse caso, eu tenho uma substância. Vamos converter primeiro, né? 373 Kelvin para a temperatura de Celsius, é só subtrair 273. Né? Então, no caso, a gente tem aí 100 graus Celsius. Ok? 112 Kelvin menos 273, a gente tem menos 161 graus Celsius. E 240 menos 273 vai ser menos 33 graus Celsius. Então, apenas um aí apresenta uma temperatura de ebulição positiva, né? Os outros apresentam temperatura de ebulição bem baixa. Isso tem uma relação justamente com a afinidade que essas moléculas têm. O gás metano é uma molécula apolar. A gente já desenhou aí na outra aula, né? É uma molécula apolar, portanto, os tipos de ligação que ela vai fazer com ela mesma são ligações muito fracas, do tipo de Van der Waals. Ou seja, ela tem um ponto de ebulição muito mais baixo. Por quê? Ela
prefere ficar no seu estado gasoso. Ela tem uma facilidade de ficar separada da outra molécula. Ela não gosta de ficar junto de uma molécula semelhante a ela. Portanto, eu vou colocar aqui essa temperatura para a temperatura de 112 Kelvin, ou menos 161 graus Celsius. Por quê? A temperatura ambiente, o gás metano, ele é gasoso. A amônia, ela apresenta uma estrutura de pirâmide trigonal, piramidal. Então, ela tem essa estrutura aqui e a gente vê que ela é polar por conta dessa posição das ligações do par de elétrons. Se eu tenho uma molécula polar, essa molécula ela tem um ponto de ebulição um pouco maior. Mas quando a gente compara a amônia com a molécula de água, que também é polar, a gente tem que levar em consideração quanto uma é polar a mais do que a outra. Isso tem a ver com os elétrons de ligação, os elétrons não ligantes, na verdade, e também com a posição ali dos átomos envolvidos com a eletronegatividade. Quem é mais eletronegativo? Pelaquela ordem que a gente colocou, mais eletronegativo é o flúor, depois o oxigênio e depois o nitrogênio. Então, quanto maior a eletronegatividade, maior vai ser a polaridade. E, portanto, o oxigênio aqui, ele faz uma ligação de hidrogênio, uma ligação extremamente forte, e essa ligação faz com que a minha temperatura de ebulição seja muito alta. Por quê? A molécula de água gosta de ficar junto do seu semelhante. Então, se ela não quer largar esse semelhante, a temperatura de ebulição tem que ser alta, porque vai ser difícil soltar uma molécula da outra. Então, a minha temperatura de ebulição vai ser 373 Kelvin. Sobra aqui para a amônia, que apesar de ser polar, a interação que ela tem não é uma ligação de hidrogênio tão forte quanto a de oxigênio, né? Então, vai ser uma ligação de hidrogênio com a temperatura de 240 Kelvin. Okay? Então, está relacionada aí as temperaturas metano 612 Kelvin, amônia 240 Kelvin e água 373 Kelvin. A justificativa foi a que eu dei, né, falando sobre a eletronegatividade dessas substâncias, polaridade, e também as interações intermoleculares. Né? Por serem polares, vão ter interações mais fortes. Por serem apolares, vão ter interações mais fracas e, portanto, isso influencia no ponto de ebulição. A trimetilamina e a propilamina possuem exatamente a mesma fórmula molecular. No entanto, pontos de ebulição bem diferentes, né? A trietilamina, ela tem uma disposição aqui, com esses grupos, iguais em 3 pontos diferentes, além dos elétrons livres aqui no nitrogênio. Já a propilamina, ela tem um grande grupo de carbonos em um lado só e depois 2 hidrogênios do outro lado. Então, por que o ponto de ebulição da propilamina é mais alto do que a trietilamina? As duas moléculas são polares, isso é um fato, certo? São polares, porque tem esse par de elétron livre que vai indicar aí um vetor em direção a esses elétrons. A única diferença é que, nesse caso, a gente tem uma ligação do tipo hidrogênio, uma ligação de um nitrogênio, que é um átomo eletronegativo, com o hidrogênio. Isso faz com que o polo da ligação aumente, né, a força da ligação intermolecular. Isso quer dizer o quê? Que o outro hidrogênio vai ter uma interação com o nitrogênio da outra molécula. Isso vai aumentar a afinidade entre uma molécula e outra, né?
Imagina aqui que eu vou ter uma cadeia, uma molécula ligada à outra por esse polo, certo? Então, eu vou ter aí uma atração maior e, por isso, um ponto de ebulição também maior. Uma substância polar tende a dissolver em uma outra substância polar. Com base nessa regra, indique como será a mistura resultante após a adição de bromo a uma mistura inicial de tetracloreto de carbono e água. Então, tetracloreto de carbono e água não se misturam, porque o tetracloreto é apolar e a água é polar. No caso, a gente tem que analisar a afinidade do bromo com essas duas substâncias. O que ele vai preferir? O bromo é um átomo eletronegativo, né, um ametal, e por ser uma molécula diatômica homonuclear, a gente não tem diferença de polaridade aqui, né, de eletronegatividade. Então, o meu vetor vai ser necessariamente igual a zero, é uma molécula apolar, e, portanto, ela vai ter afinidade pelo seu semelhante, com a regrinha básica que semelhante dissolve semelhante. Então, eu vou formar uma mistura heterogênea com o bromo dissolvido no tetracloreto de carbono. Por que uma mistura heterogênea? A mistura inicial, eu já tinha duas substâncias de características diferentes. A substância apolar, ela não vai se misturar com a substância polar, porque elas não têm afinidade. Enquanto que a apolar, quando eu adicionei o bromo, ela vai se juntar com a outra substância que já estava presente, também apolar. Então, eu vou continuar tendo uma mistura heterogênea, só que o bromo ele vai se associar a outra substância que também é apolar. Resposta correta, letra D. A pele humana, quando está bem hidratada, adquire boa elasticidade e aspecto macio e suave. Em contrapartida, quando está ressecada, perde sua elasticidade e se apresenta opaca e áspera. Para evitar o ressecamento da pele, é necessário, sempre que possível, utilizar hidratantes umectantes, feitos geralmente à base de glicerina ou polietileno-glicol. A relação da água na superfície da pele, promovida pelos hidratantes, é consequência da interação dos grupos hidroxila dos agentes umectantes com a umidade contida no ambiente por meio de ligações de hidrogênio, certo? A umidade, no caso que ele fala aqui, é a própria água. A água ela faz ligações de hidrogênio. Como eu tenho resíduos aqui, né, de hidroxila, fonte de hidroxilas aqui, essas hidroxilas vão fazer ligações de hidrogênio com a molécula de água. Ou seja, ela vai grudar a água na superfície da nossa pele e vai manter a pele hidratada. Portanto, a resposta correta é ligações de hidrogênio. Para finalizar, aí tem um fragmento de DNA, né? A gente tem a molécula de adenina e timina, e as ligações que estão sendo observadas aqui são características do nosso próprio DNA. A gente não estudou isso ainda, mas é uma parte muito importante da química que relaciona essas interações de hidrogênio, de ligações covalentes, polares, etc. Observe o desenho a seguir. Essas ligações são do tipo ligações de hidrogênio, né? A gente sempre tem um hidrogênio envolvido de um lado e do outro, e junto a esses hidrogênios eu vou ter um átomo eletronegativo, que no caso aqui é o oxigênio, e no caso da timina a gente tem também o nitrogênio. Ok? Então, tanto nitrogênio, oxigênio e flúor fazem as chamadas ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio também. Resposta correta, letra B.
A gente encerra a nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos e até a próxima.